Então, pessoal, o assunto da meta fiscal continua rendendo, não tem como fugir muito desse assunto, porque ele é crucial para a economia brasileira, né? Aquele limite de gastos que o governo pode ter para o ano que vem, 2024, lembrando que a meta originalmente proposta pelo próprio governo Lula, com o Fernando Haddad encabeçando a equipe econômica, foi de um déficit zerado no ano que vem. Todo mundo, obviamente, nunca acreditou nisso, mas era a meta oficial do governo, né? Aliás, continua sendo a meta oficial. O problema é que o Lula, né, que conforme a senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, do partido do Lula aí, que governa o país e tudo mais, né? A senhora Gleisi Hoffmann falou que não existe agenda da Fazenda, existe agenda do presidente da República, né? Olha que loucura. Então, basicamente, o Lula dizendo que não vai cumprir a meta fiscal, que foi o que ele fez na sexta-feira passada, basicamente implica dizer que não haverá meta fiscal de fato para o próximo ano. Volta o fantasma da Dilma, né? Vamos deixar uma meta aberta, quando alcançarmos a meta, nós dobramos a meta, né? Mas agora o Lula teve uma reunião com os líderes do Congresso Nacional, isso estava previsto. Fernando Haddad, aliás, o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, havia informado que o Lula e a equipe econômica dele se encontrariam com líderes do Congresso para conversar sobre isso, e adivinha o que saiu dessa história? Parece que o Lula vai ajustar a meta fiscal, obviamente colocando ela para cima. Vamos conversar sobre esse tema, sobre essa história, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa fala aqui aconteceu hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, e essas informações estão por baixo dos panos, né? Não são informações oficiais, não é nada assim que foi propagado pelo próprio governo. Isso aqui foi apurado pelo pessoal da CNN, que é o site onde eu estou olhando essa notícia aqui, né? Então, houve aí uma reunião entre aí o Conselho de Coalizão aqui, que é formado lá pelos parlamentares, né? E os ministros Fernando Haddad da Fazenda e a Simone Tebet, que é do Planejamento e Orçamento, então o pessoal responsável por essa questão econômica e tudo mais. Então o presidente Lula teria dito nessa reunião que, se for preciso, pode ajustar a meta fiscal, porém ele disse que não tem nada definido com a sua equipe econômica ainda, como se essa equipe econômica de fato fosse mandar em alguma coisa, né? O chefe mandou, todo mundo obedece, todo mundo faz o que ele quiser, né? Então, aí, de acordo com os líderes, o Lula agradeceu pelo que eles tinham ajudado a aprovar ali, falou que não vai contingenciar investimentos sociais de programas que já foram anunciados e pediu empenho ali para que os deputados e senadores aprovassem os projetos importantes aí para a pasta econômica do governo Lula nessa reta final do ano aí, né? Tem, inclusive, aqui a PL da subvenção, que é muito importante para o governo aí e que pode significar uma perda entre aspas, né, de 70 bilhões de reais em arrecadação para o governo no próximo ano, caso ela não seja aprovada até em dezembro, né? Então, esse conselho de coalizão aqui, é o chamado conselho de coalizão, né? Ele foi criado depois dessa reforma ministerial que o Lula fez e que colocou muita gente do Centrão ali e tudo mais. Então, é aquele conselho de pessoas mais amigáveis ao Lula, não é? Agora, de acordo com o que o pessoal aqui do antagonista falou também, inclusive, né, estou olhando essa notícia aqui, Lula não quer saber de corte de gastos em 2024. Isso aqui é evidente. Por quê? Se você faz uma reunião do presidente da República com o pessoal do Congresso Nacional e você tem um planejamento do orçamento para o próximo ano, é isso que está em pauta, é isso que está sendo discutido, e o próximo ano é um ano eleitoral, é claro que o assunto eleições foi tratado nessa reunião também, né? Talvez tenha sido o principal assunto nessa história aí, né? Então, aí, o principal recado dessa reunião do presidente Lula, conforme o pessoal do antagonista pontua aqui, com os líderes partidários, é de que ele não quer saber de corte de gastos em 2024 aí. Então, o tom da reunião aqui, de acordo com essas fontes consultadas pelo pessoal do site aqui, foi de busca de ajuda para aprovação de medidas que aumentam a arrecadação, tipo a PL da subvenção,
que eu mencionei agora há pouco aí. Então, o entendimento que ficou tácito nessa história é de que o Lula não quer desidratar os cofres públicos no ano de eleições municipais, porque contingenciar receitas no começo do ano poderia ser um desastre político. E se você quer saber por que isso aqui é possível acontecer no começo do ano, mais especificamente em março, eu vou falar disso daqui a pouquinho aqui nesse vídeo ainda, né? Então, o Fernando Haddad está cada vez mais isolado, já fiz vídeos aqui no canal falando, inclusive, que eu acho que ele está sendo deliberadamente queimado dentro do governo PT, chegando àquele ponto da exaustão em que ele vai renunciar ao seu cargo, porque seria uma saída honrosa para ele, porque de fato ele está totalmente desmoralizado. Simone Tebet, que também participou da reunião, né? Ambos estavam presentes lá, ela aguarda a sinalização do presidente Lula sobre o que precisa ser feito quanto ao orçamento federal. Ela não tem opinião própria, é claro, mas assim, verdade seja dita, ela foi a primeira a desacreditar a meta fiscal, dizendo que ela não iria ser cumprida, que não era possível que isso acontecesse. Esse mérito, pelo menos, ela tem. Mas o grande ponto é que nos bastidores o pessoal do governo já está discutindo aí a primeira mudança, tá? Isso aqui é importante frisar, a primeira mudança na meta fiscal de 2024, e o que implica dizer que ela pode ser mudada ainda esse ano, né? Então, saindo do zero do déficit aí até 0,5% do PIB, que é um valor que o Lula tinha mencionado lá naquela fala desastrosa dele de sexta-feira passada, que, obviamente, né, não é algo que o Lula tirou de trás da orelha ali na hora só para ter um número. Claro que esse valor já está sendo debatido nos bastidores ali do partido, do governo do Lula, do gabinete ministerial dele. Esse número já foi colocado na mesa e provavelmente alguns já tratam ele como um valor realista, né? Não é a perspectiva do mercado, tem gente já apostando em mais de 1% de déficit para o ano que vem em relação ao PIB, mas provavelmente é o número que o governo Lula deve apresentar em breve, né? Sendo que o grande debate no momento não é se vai ter déficit zero ou não, né? Eles já estão sendo mais realistas. Então, o pessoal da equipe econômica está defendendo o 0,5% do PIB do Lula ali, que ele mencionou. Outros estão falando de 0,25 aí como meta do déficit para o próximo ano, que também é um percentual que o Lula mencionou lá naquela sua fala sexta-feira. Então, isso nos indica que esses números são realistas, estão sendo colocados na mesa para debate na equipe econômica, né? Me senti um pouco orgulhoso aqui lendo essa reportagem, porque essa aqui é a primeira vez que alguém coloca valores, né? Coloca números aí no rombo percentual. Todo mundo fala do percentual, ninguém coloca valores, mas eu trouxe isso aqui no canal no dia em que o Lula falou, na sexta-feira, disse que era algo entre 25 e 50 bilhões de reais a depender do percentual, né? Então, 0,5% do PIB, 50 bilhões de rombo. Eu falei isso aqui antes da grande mídia, porque eu estou acompanhando todas as reportagens sobre esse tema, ninguém está colocando o valor aqui em reais para ilustrar o tamanho do buraco. Eu falei isso aqui antes da galera, hoje que o antagonista trouxe esse valor. Então, fiquei feliz com o meu próprio desempenho acompanhando essas notícias aí, né? Mas então, o pessoal aqui do site Infomoney faz uma leitura desse tema, dessa situação econômica, e eles apontam 3 caminhos que o Lula pode seguir para a meta fiscal de 2024, sendo que nenhum deles vai levar ao déficit zero. Ou seja, Fernando Haddad pode continuar esperneando a esse respeito aqui. Ninguém acredita nessa meta zero, esse déficit zero para o próximo ano. Isso aí é conversa para boi dormir. Todo mundo está procurando o cenário mais realista. Então aqui, de acordo com o pessoal do Infomoney, né, eles tratam aqui de vários pontos que eu já falei anteriormente, mas falando aqui dos 3 caminhos, né? Eles colocam aqui que o primeiro envolve a mudança do objetivo do governo ainda neste ano, né? Ou seja, aí, uma discussão seria viabilizar até a próxima semana o movimento de mudança da meta fiscal, porque é quando o pessoal da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, mista porque junta o pessoal da Câmara e do Senado, eles vão votar o parecer preliminar a ser apresentado aí pelo relator da LDO, né? Então, a coisa tem que ser mudada antes disso aí, para que ela já seja incorporada a esse parecer preliminar aí, né? A outra possibilidade seria adiar o movimento no curso da execução do orçamento no próximo ano, né? Fazendo ali uma alteração no fim de março, que é aquele tal do contingenciamento
que a gente viu lá, né? Então isso aí poderia representar ali o governo de fato mudando a questão do orçamento no próximo ano ali, no momento em que ele percebesse que não haveria como ele cumprir a meta fiscal, né? O objetivo que seria inicialmente estabelecido, né? O tal do déficit zero com a banda de 0,25% aí de tolerância. Então isso poderia ser feito em março ou então em maio. Ambos os casos em época eleitoral, antes das eleições, seria terrível para todo mundo. Lula não quer fazer isso, né? E o terceiro caminho é simplesmente descumprir a meta fiscal, que, vamos ser sinceros, é o grande motivo pelo qual o arcabouço fiscal foi criado, né? Não apenas para permitir um aumento real de gastos, um crescimento real do custeio da máquina pública, né, para além da inflação, mas também permitir que o Lula descumprisse a meta fiscal sem perder imediatamente o seu mandato, né? Porque tem aqui, conforme o pessoal do Infomoney pontua, né, que não configura infração à lei de responsabilidade fiscal o descumprimento aí do limite inferior da meta de resultado primário, desde que o presidente tenha adotado medidas de limitação, empenho de pagamento e uma série de regrinhas ali, mas nada como o teto de gastos colocava anteriormente, que realmente era um risco de impeachment para um presidente que não cumprisse a sua meta aí de contenção de gastos, a sua meta fiscal, né? Então, de fato, o que nós podemos perceber de tudo isso é que o Lula, muito em breve, nos próximos dias, talvez na próxima semana, vai apresentar sua nova meta fiscal para o próximo ano, que obviamente vai ser descumprida, ainda que ela preveja um déficit fiscal, mas já denota aí um cenário mais realista por parte do governo Lula e principalmente um enfraquecimento do Fernando Haddad. Agora, lembre-se, 2024 é ano eleitoral, a gastança vai ser insana. O déficit público brasileiro no próximo ano vai nas alturas, lembrando que em 2023 ele já vai estar bastante estourado também. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.